Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Sandro Costa Informática. E hoje nós vamos fazer aqui mais uma aula, mais um vídeo sobre, agora JavaScript, mas sobre booleano, Então vamos falar sobre Boolean e também conhecido como o booleano, É verdadeiro ou falso, tá? Bom, eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, lembrando aí que eu já deixei um vídeo de como você prepara o teu ambiente para poder acompanhar qualquer vídeo sobre JavaScript, CSS, HTML. Vou deixar aqui em cima no card. É só você acessar e preparar o teu computador. E tudo que eu fizer aqui você vai estar preparado para fazer. Você vai ter no teu computador, ok? Bom, vou fechar aqui. Vou fazer o seguinte. Essa aqui é a pasta que a gente está acessando, certo? Essa pasta aqui, ó. Eu vou acessar essa pasta, tá? Que é essa aqui, ó, curso de JavaScript de Sandro Costa Informática. Então eu vou acessar ela por aqui, ó, Open Fold. Vou procurar na minha área de trabalho. Vamos lá. Eu tenho dois, é esse aqui, tá? Então eu vou abrir essa pasta diretamente assim. Vou dar um Go Live, ok? Aqui também, você já deve ter aí, seguiu certinho aquele vídeo que eu ensino como preparar um ambiente, você já tem. Então estou abrindo aqui. Agora eu tenho as duas pastinhas lá, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa pasta aqui, ó, que está escrito números e operadores. Na verdade, eu vou até duplicar essa pasta. Eu vou pegá-la aqui, ó, vamos fazer assim. Vou voltar aqui, eu vou pegar essa pasta aqui, ó, números e operadores, eu vou copiar, eu vou colar ela aqui, tá? Então eu vou colocar pasta aqui. Agora eu vou nomear essa pastinha aqui, certo? Vou nomear, vou renomear na verdade, vou colocar Boolean, ok? Boolean e vou colocar aqui traço e condicionais. Certo? Então, Boolean e condicionais. Eu vou abrir agora aqui o meu HTML. Certo? Vamos dar uma olhada se o script está funcionando. Ainda não apareceu para mim aqui. Eu vou dar um reload. Vamos ver aqui. Apareceu. Ó, vou clicar aqui agora no Boolean. Certo? Vou clicar também aqui na página do HTML com o botão direito. Botão direito. Então, botão direito aqui. Inspecionar elementos. Ok? Fechar essa parte de cima aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, em console. Diz que o Live Reload Enabler, Enabler está funcionando, tá? Eu posso fazer o teste aqui. Vamos lá. Console.log. Oi. Tá funcionando aqui, tá vendo? Vou fechar aqui, ó. Fechei. Na verdade eu vou abrir aqui, vou colocar aqui no meu HTML e vou colocar assim o nome, tá? Boolean, certo? E condicionais. Tá? Salvar. Agora eu vou fechar aqui, para deixar mais próximo aqui. Vou fechar também esse HTML, vou deixar somente o script aqui, tá? Vou colocar esse console para baixo aqui. E pronto. Então a gente tem aqui, para começar. Bom, o Boolean, ele para você verificar se algo é verdadeiro ou falso, tá? Então, Boolean, tá? É assim. Ou, no caso, booleano, tá? O que ele verifica? Se algo é true, que significa que é verdadeiro, ou se é false, que significa que é falso, tá? Então, a gente pode fazer algumas verificações e usar essas verificações com propósito, na nossa programação, ok?
Então, antes de começar a fazer essa verificação, vamos dar uma olhada, né, aqui e alguma forma de você verificar, por exemplo, né, algumas operações, alguns operadores. No caso aqui, esse sinal aqui, esse sinalzinho aqui, tá vendo? Esse sinal é o sinal de maior, tá? Sinal de maior, tá? E no caso, o sinal ao contrário, no caso, assim, é o sinal de menor, tá? Então, eu quero que você grave isso, porque a gente vai utilizar para fazer algumas verificações. Então, maior e menor. Eu posso também ter, na minha verificação, no caso assim, ó, maior ou igual, tá? Então, aqui, maior ou igual. Também posso ter da mesma forma, por exemplo, né, menor ou igual, tá? Então, menor ou igual. Também é possível ter também aqui o ou, tá? Então, ou, no caso é ou, e eu tenho aqui também o e. Então, aqui é o e, tá? Então, e. Também tem um sinal que também para você negar alguma coisa, você coloca, então, esse sinalzinho aqui de exclamação aqui, na frente de qualquer coisa, né? Que você queira negar. Por exemplo, se é verdadeiro, você colocar vai dar falso, se é falso, vai dar verdadeiro, certo? E sabendo disso aqui, uma vez que você sabe isso aqui, você pode fazer algumas verificações, tá? Pode fazer algumas verificações. Vamos lá. Vamos fazer algumas verificações aqui. Deixa eu salvar. Isso aqui é um comentário, né? Você já sabe. Deixa eu ver aqui porque que tá dando erro aqui. Deixa eu tirar. Salvar de novo. Pronto, já não deu mais erro. Então a gente tem aqui, certo? E isso aqui é o sinal, né, de negação. A gente vai fazer alguns testes aqui agora. Vamos lá. Eu posso fazer o teste utilizando, por exemplo, o if, né? Então, já te ensinei como é que usa o if. Você abre aqui os seus parênteses, né? Abre as chaves, ok? E aqui você coloca uma condição. Então, o que você colocar aqui vai ser a condição. Eu posso, antes aqui, colocar, por exemplo, aqui uma variável, né? Então, conste, um exemplo, né? Conste, eu vou colocar assim... É habilitado, tá? Então, vamos ver se essa pessoa é habilitado. E vou colocar aqui que true. True significa verdadeiro, tá? Então, true significa verdadeiro, dando esse erro que eu não coloquei nada aqui ainda. Eu vou até apagar aqui por enquanto. Tá? Então, true significa verdadeiro, tá? E no caso, se eu colocar aqui false, significa falso. Então, a pessoa habilitada, no caso, é habilitado, aqui está falso, significa que não é habilitado. Se eu colocar true, no caso, significa que a pessoa é habilitada, porque true, ele significa verdadeiro. Então, se eu utilizar, por exemplo, aqui o meu if, né? If. Então, abrir os parênteses, abrir as chaves. Eu posso colocar a condição aqui, tá? Posso colocar a condição aqui dentro, aqui, ó. Por exemplo, é habilitado, né? Então, se for verdadeiro, eu coloco aqui console.log. Um exemplo, né? Pode dirigir. Tá? Então a pessoa pode dirigir. É habilitado, pode dirigir. Vou tirar aqui esse console aqui que eu não vou utilizar. Vou só comentar ele, tá? Olha lá, pode dirigir. Por quê? Porque tá como verdadeiro. Se eu colocar como falso, não vai aparecer nada, tá? Ó, não vai aparecer nada. Eu posso colocar aqui também uma condição para quando não é
A pessoa não é habilitada. Eu venho aqui e coloco o else, tá? Então, se eu colocar o else aqui, por exemplo, console.log, eu vou colocar aqui, ó, não pode dirigir. Não pode dirigir, ok? A pessoa não pode. Aí vai sair, ó, não pode dirigir. Se eu coloco que a pessoa que é verdadeiro, true, pode dirigir. Olha lá, tá vendo? Mas eu posso também colocar antes do else aqui, no caso, eu coloquei o else, né? Eu vou tirar para você ver, ó, tava assim, certo? Então não estava aparecendo nada. Quando fosse falso, não aparecia nada, né? Falso, nada vai aparecer. Ok? Eu poderia colocar um else if aqui. Um else if, por exemplo. Vou abrir aqui os meus parênteses, vou abrir as chaves. Eu posso colocar que a pessoa tem permissão para dirigir. Então eu venho aqui, certo? E coloco aqui, ó. Conste permissão. Então a pessoa tem permissão para dirigir, não pode ter assento, certo? True. Olha só. Aí eu posso utilizar, nesse caso aqui, ó, ela tem permissão, tá? Eu posso utilizar, no caso, é habilitado? Nesse caso, não é. Mas a pessoa, nesse caso aqui, ó, else if, permissão para dirigir, ela tem. Se ela tiver permissão para dirigir, então eu vou colocar aqui, ó, console.log, tá? Pode dirigir só na cidade, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo isso aqui. Só pode dirigir na cidade, né? Certo? Vou salvar. Olha lá, só pode dirigir na cidade. Então, eu posso colocar quantos else ifs eu quiser aqui, tá? Posso colocar quantos eu quiser. No caso, se a pessoa possui, por exemplo, aqui, ó, vou copiar, vou colar. Agora, ó, no caso, vou colocar aqui, ó, se a pessoa possui né? Acho que é A2, é isso? A2 é para moto, né? Se não me falha a memória, tá? Vou colocar um comentário aqui, ó, moto, tá? Então, se a pessoa tem aqui habilitação só para moto, então eu vou colocar mais um else if aqui, ó. Vou colocar aqui. Else if, ok? E vou colocar aqui, no caso da A2, tá? A2. Então ele tem A2. Vou abrir aqui as minhas chaves. Vou copiar esse console aqui. Deixa eu colocar aqui ponto e vírgula. Vou colocar aqui que ele só pode dirigir moto, tá? Ó. Só pode dirigir moto. Então, nesse caso, ó, só pode dirigir. Ó, no caso aqui, vamos ver aqui o que é que eu coloquei errado aqui. Pera aí. Ah, tá. Outra coisa interessante. Se por acaso ele encontrar um verdadeiro, o primeiro verdadeiro que ele encontrar, ele ignora todos os outros, tá? Então, nesse caso aqui, ó, para poder aparecer que ele só pode dirigir moto, tem que colocar que aqui é falso. Então, falso. O que é falso? Agora, ó, só pode dirigir moto. Vou colocar agora, no caso aqui, um else, para a gente finalizar, que eu quero explicar algo aqui para vocês. Então, console.log. Vou colocar não tem habilitação, tá? Então não tem habilitação. Então nesse caso aqui, ó, veja bem, presta bem atenção, ó. Quando você tem uma verificação para saber se algo, se tem uma verificação para saber se algo é verdadeiro, o primeiro verdadeiro que ele encontrar, ele vai exibir e o restante ele vai ignorar, tá? Então, nesse caso aqui que você está vendo aqui, ó, ele deu falso na primeira, que ele perguntou aqui, ó, é habilitado? Não, é falso, não é habilitado. Então, ele vai pular. No caso, tem permissão para dirigir? É falso, não tem permissão para dirigir. Aí ele vai
continuar. Possui A2, no caso, habilitação de moto? Sim. Então, só pode dirigir moto. Se eu colocasse aqui, no caso, também um falso aqui, ele vai pular e ele vai finalizar aqui, ó, com o else, não tem habilitação. Vou salvar, ó. Tá vendo? Não tem habilitação, tá? Então, para você fazer uma verificação com Boolean, você pode uma série de coisas que você pode colocar aqui, tá? Você pode utilizar o if para fazer uma verificação e mudar aqui, colocar classe, por exemplo, no seu HTML, mudar cor, página, função também, tá? Para ativar função, coisas que a gente vai aprender a fazer depois, tá? Mas a gente tem aqui, então, essas condicionais. A gente também pode fazer o seguinte, olha. Por exemplo, eu vou tirar agora, tá? O else if, vou deixar somente aqui, ó. Vou deixar somente o if e o else, tá? E eu vou colocar assim, ó, é habilitado. E eu vou colocar esse sinal aqui, ó, e, tá? Então, é habilitado, certo? E vou colocar e, no caso, possui a permissão para dirigir, não, o A2. Vou colocar A2. Então, A2. É habilitado e A2, ele tem que ter as duas condições. Se ele tiver as duas condições, ele pode dirigir, tá? Se ele não tiver, ele não vai poder dirigir. Certo? Então, vou salvar. Salvei aqui, não pode dirigir. Agora, se eu colocar só isso aqui, ó, é habilitado, então ele é habilitado, certo? True. Mas ele não tem, nesse caso aqui, A2, ó, tá falso. Também não vai poder dirigir, ó, não pode dirigir. Tá vendo? Mesmo que ele seja habilitado, ó, ele não vai poder dirigir. Mas se eu colocar aqui no A2 que é true, vai falar que ele pode dirigir. Quer ver, ó? Pode dirigir. Porque essa condição de E, ele vai falar assim, ó, é habilitado a condição, ele é habilitado e ele tem A2, então ele pode dirigir. Tá? Tem que ser as duas. Agora, se eu colocasse, no caso aqui, o ou, por exemplo, né? Então, eu vou colocar o ou. Agora, não me importa, tá? Se for os dois, eu vou tirar essa permissão aqui, ó. Vou deixar assim para você entender, tá? Ó, se for os dois, vai dar certo, ele pode dirigir, tá? Se eu tirar o A2, ele vai continuar podendo dirigir. Por quê? Porque, eu vou salvar, pode dirigir. Por quê? Porque a condição aqui é se ele é habilitado ou se ele possui A2. Então ele pode dirigir, tá? Se eu colocar falso aqui, ele não vai poder dirigir. Então, falso. Porque, ó, não é nem habilitado nem possui A2, então não pode dirigir, ó. Não tem habilitação, tá? Não pode dirigir. Agora você pode também criar, no caso aqui, uma maioridade aqui, tá? Então, const, você cria const, maioridade, para saber se é maior de idade, e coloca aqui, no caso, 18 anos, tá? Um exemplo, tá? 18 anos. Aí você pega e coloca aqui, ó, se é habilitado, né? Possui A2 e coloca aqui mais um e ainda maior idade é maior ou, no caso, igual a 18, né? A 18 anos. Também vai falar que pode dirigir, né? Ó, pode dirigir. Nesse caso, pode dirigir. Se eu colocasse aqui que ele tem 17 anos, não vai deixar ele dirigir, ó. Não tem habilitação, tá? Então você pode usar o if para diversas verificações aqui, certo?
É muito interessante, assim, o que você pode fazer com o if, né? Você pode utilizar o if, por exemplo, para dar uma mensagem de bom dia. Colocar aí que das 6, por exemplo, da manhã, até antes da meio-dia, é bom dia, e depois da meio-dia, né? E antes aí, por exemplo, das 6 horas da tarde é boa tarde, depois das 6 horas é boa noite. Você pode colocar o horário aqui e colocar a mensagem para ser exibida. Também, se é maior do que 18, a pessoa pode, de repente, viajar, não sei. Se a pessoa, por acaso, tem terreno, tem casa própria, aprovar o crédito. Se não tem, não pode aprovar o crédito. Há uma série de coisas que você pode fazer aqui utilizando o if. Nesse caso aqui, a gente pode ver o que é verdadeiro e o que é falso, tá? Um exemplo que eu te dou aqui, né? Eu utilizei aqui no caso, é habilitado, falso, tá? Nesse caso aqui, eu vou tirar isso aqui só para a gente poder simplificar. Eu vou deixar assim, ó. Que se a habilitação for verdadeira, pode dirigir, se não for, não pode, tá? Então, vamos deixar assim, tá? Nesse caso aqui, eu vou tirar também, vou deixar só habilitação para simplificar. Olha só, se é habilitado, dirige, se não for habilitado, não pode dirigir, tá? Então, tá como falso, mas falso pode ser, por exemplo, 0, tá? Ó, tá vendo? 0 também é falso, né? 1 é true, pode dirigir, tá? A gente pode verificar, nesse caso, que o 1 ele vai ter o valor de true e o 0 ele vai ter o valor de falso, né? E existe outros que tem valor de falso também, como por exemplo o none. None não pode dirigir, tá vendo? Ou undefined, né? Undefined também, valor negativo também, tá vendo? Não pode, né? Então vai dar aqui que, ó, não tem habilitação, não pode dirigir, tá? Deixa eu pegar e deletar isso aqui agora. Eu vou fazer algo aqui que acho que vai clarear um pouco, ó. Console.log, certo? E a gente vai fazer uma verificação direta aqui agora, tá? Nesse caso, esse sinal de negação aqui, ele vai negar algo. Então, se algo é verdadeiro, você colocar esse sinal, por exemplo, antes, então, ó, true é verdadeiro, certo? Se eu colocar esse sinal de negação aqui, ó, ele vai falar que true, ele vai retornar que não é verdadeiro, vai retornar que é falso, tá? Então retorna que é falso, certo? Então é uma forma de eu fazer uma verificação, porque ó, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, no caso eu colocar true, né? Você tem aqui que é true, tá? Se eu colocar aqui no caso que é falso, você tem que é falso. Mas se eu colocar, por exemplo, um 0, você tem um 0. E se eu quiser saber se o 0 é verdadeiro ou falso? Então, eu posso colocar um sinal de negação aqui, ó, antes dele, certo? Coloco antes e eu vou ver que esse 0 aqui, ele vai reverter. Ele é falso, ele vai falar que é verdadeiro, tá? Ó, ele vai falar que é verdadeiro. Então, se eu colocar 2, então agora ele vai me dar que é falso, ó lá, tá vendo? Você entendeu? Então, o 0, ele é, ó, o 0 aqui é 0. O 0 é o quê? Ele é falso. O 0 é falso, tá? Então, olha só. 0 retorna sempre falso, tá? Ele é falso. Ok? Mas se eu colocar o sinal de negação antes dele aqui, ele vai retornar verdadeiro, tá? Nesse caso, se eu colocar o sinal de negação aqui, ele retorna que é true, que é verdadeiro. E agora, se eu quiser negar esse verdadeiro e retornar o falso, eu coloco mais, no caso aqui, ó, vou copiar aqui, vamos lá, vou colar. Agora, se eu colocar 2 aqui, no caso, para negar,
Então, o 0 é falso. Coloquei o sinal de negação. Ele fala que agora o 0 não é falso, é verdadeiro. Eu coloco mais uma negação, ele não fala que é verdadeiro, que é falso. E dá o falso e ele retorna o booleano pra gente, tá? Então, no caso aqui, ó, vai retornar o booleano. Ó. Não vai retornar 0, ele vai retornar booleano, é falso. E dessa forma, eu consigo fazer uma verificação. Por exemplo, o que é o NaN? NaN é verdadeiro ou falso? É falso. Tá vendo? Se eu colocasse só o NaN, sem o sinal de negação, eu tenho só o NaN. Aí eu ia falar, mas o que é o NaN? Então, como eu coloco os dois sinais aqui ó, de negação, eu sei que o NaN é falso, tá vendo? O NaN é falso. Nesse caso, por exemplo, posso verificar o undefined. Olha lá, sinal de falso também, tá? Posso verificar várias coisas aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui o 1 é true. Olha lá, ele vai dar que é true. Se eu colocar o 0 é falso. Se eu colocar, por exemplo, aqui uma string, ó, uma string vazia sem nada, é falso. Tá? Colocar o 1 aqui é true, certo? Se eu colocar aqui um objeto, olha lá, é true. Não, objeto, true. Tá vendo? Vamos tirar aqui. Então, é uma forma de você fazer uma verificação, tá? Você faz uma verificação dessa maneira aqui. Eu quero também passar para vocês o que retorna quando você coloca, no caso aí, para comparar duas condições, no caso do E. Então, se eu colocar assim, que eu quero que algo tenha os dois valores, certo? Como eu coloquei lá, tem habilitação e é maior do que 18 anos, como é que funciona isso? Ele funciona assim, se eu colocar a condição, ele vai retornar, se os dois valores forem verdadeiros, ele vai retornar sempre o último valor. E se por acaso um valor for falso, ele vai retornar o valor falso e ele vai parar. Tá? Então, se eu coloco aqui no caso true, eu colocar true e true. True e true é true. Tá? Tem que ser verdadeiro e verdadeiro. Se eu colocar true e falso, ele vai retornar o falso. Tá vendo? Porque se eu colocasse no caso aqui é E, tá? Se eu colocasse aqui no caso mais um E, e aqui fosse true, ele vai parar no falso. Tá vendo? Porque ele sempre vai achar o primeiro falso e ele vai parar. Se eu colocasse aqui true, ele vai dar que é true, tudo true. Então eu sei que, por exemplo, o 1, ele é true, né? Se eu colocar o 1 aqui, o que ele vai retornar? Pensa aí um pouquinho. Vou deixar você pensar um pouco. Agora eu vou te falar, vai retornar o 1, certo? Porque ele vai verificando, é verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro. Então eu poderia ter aqui, ó, mais, né? Poderia ter mais aqui no caso, aqui, ó. E, no caso, true. Então, se você entendeu certinho, você sabe o que é que vai retornar aqui, ó. Vai retornar true. Porque ele sempre vai retornar o último. E se por acaso eu colocasse o falso aqui, um 0, por exemplo, o que ele vai retornar? Ele vai retornar o 0. Ele vai verificar se tudo é verdadeiro, ó. Já logo de cara ele achou o 0, então ele pega e para, tá? Então é preciso saber dessas coisas também. É importante saber disso, tá? Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code e vou colar isso aqui dentro de um comentário para você, tá? Vou pedir que você faça esses exercícios aqui. O exercício é o seguinte, vou ler junto com você aqui. Vamos lá. Bom, o exercício é o seguinte, use o boolean
para verificar se uma pessoa é membro de um site e, se for membro, mostre a seguinte mensagem no console.log: acesso permitido. Tá? Então você vai fazer para verificar, né? Você vai criar lá uma variável. Até coloquei aqui, ó, você pode desenvolver isso aqui como? Cria uma variável com o nome membro, tá? E aí você atribui um valor a ela, true ou falso. E aí você vai usar o if e o else e vai colocar aqui, né, no caso, a variável aqui, dentro dos parênteses aqui, com o valor, e vai colocar a verificação, daquele jeito que eu te mostrei no vídeo lá. Certo? Então, se ele, no caso, é membro, aí você dá o acesso, você vai exibir lá que ele tem o acesso, que é permitido, o acesso permitido. E se por acaso ele não for membro, se for falso, aí você vai colocar aqui, ó, a mensagem, né? Você precisa criar uma conta, tá? E a outra atividade é essa aqui, ó. É a outra atividade que eu coloquei aqui, ó. Use o operador de negação para verificar o valor de undefined, de zero e de none. Então você vai utilizar aquele valor de negação para mostrar se é true ou se é verdadeiro. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil a você e se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir que você se inscreva nesse canal, ative as notificações do sininho, faça comentário e não se esqueça de deixar o teu like e a gente se vê no próximo vídeo.